Existe uma doença que não respeita idade, que não respeita cultura, status social, que não respeita nacionalidade. É uma doença que, na verdade, é uma epidemia do século XXI. Todo mundo deve estar pensando na AIDS, né? Mas não é a AIDS. Essa doença é a ansiedade. Pessoas no mundo inteiro vivem e sofrem de ansiedade. Como é que você vai saber se você tem ansiedade? Você é aquela pessoa que antecipa o problema antes dele acontecer? Você é aquela pessoa que sofre antes de acontecer? Então você é um ansioso. E a palavra de Deus, Jesus, certa vez falando com os discípulos, porque percebeu na vida deles muita ansiedade, ele diz assim lá em Mateus capítulo 6, nos versos 31 e 33. Portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos, dizendo, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Ou com que nós vamos nos vestir? Porque os gentios ou os pagãos é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus deixa claro para os discípulos que a ansiedade não faz absolutamente nada por ninguém. E ele diz assim, você acha que o vosso pai não sabe disso? E no contexto, ele diz que que Deus cuida até dos passarinhos, cuida dos lírios do campo. E ele diz, vocês são muito mais importantes do que eles. E eu fiquei refletindo, por que as pessoas ficam tão ansiosas? E eu pensei em dois motivos fundamentais. O primeiro, é porque a vida é dura mesmo. A vida, sempre a gente acaba enfrentando situações que a gente não espera, com a qual não contava, difíceis, às vezes maiores do que a nossa possibilidade de resolver. Isso gera uma certa preocupação. Quem passou por isso fica ansioso, temendo que volte a acontecer. Mas há uma segunda razão que eu acho que é muito importante, ou tão importante quanto a primeira. A gente vive num mundo onde as pessoas são classificadas como vencedores e perdedores, é ou não é verdade? Como pessoas bem-sucedidas e fracassadas. E normalmente, o valor que a sociedade dá, uma pessoa é classificada como bem-sucedida, vitoriosa, por aquilo que ela tem, por aquilo que ela já conquistou, não é isso? Às vezes pelo título que ela tem, pelo dinheiro que ela tem, pelos atos e os feitos que ela realizou. E aí as pessoas vivem debaixo dessa pressão, porque quem tem medo de perder. Quem não tem medo do futuro e de ser um fracassado. E a gente vê muitos crentes, filhos de Deus, com essa doença, com a ansiedade. Por quê? Porque estão debaixo de uma pressão de ter que realizar, de ter performance. Cobrança do mundo, cobrança do amigo, cobrança da família, cobrança de todo mundo. As pessoas olham, quando você conhece alguém, ela já dá o nome e já diz o que faz. Hoje eu quero dizer para você que tem um jeito mais fácil de viver. Um jeito mais abençoado. Que o grande segredo de você ser bem-sucedido, não estou dizendo que ninguém tem que trabalhar, que você não tem que fazer a tua parte. Mas há um grande segredo para alguém ser bem-sucedido. E esse segredo é simples. É a presença de Deus. É a presença de Jesus. Hoje eu quero mostrar para vocês como a presença de Jesus faz diferença.
Amém? Quantos querem ouvir essa palavra e receber em nome de Jesus? Eu quero começar lendo também um texto de Gênesis, capítulo 39, versos 1 e 2, que conta a história de José. Gênesis 39, 1 e 2, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, diga assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Imagine comigo a cena. José tinha 17 anos, é a idade que normalmente os jovens começam a definir a vida. Que faculdade vão fazer, que profissão vão escolher, não é isso? E ele, que era um jovem que viveu a vida inteira debaixo do amor do pai, ele era o filho favorito de Jacó. Por causa de ciúme dos irmãos, foi vendido. Um dia foi procurar os irmãos no campo e os irmãos jogaram ele no poço e falaram: vamos matar esse moleque, ele é muito petulante. Aí decidiram que não iam matar, venderam ele para os ismaelitas que estavam passando, que iam para o Egito. E levaram José para o Egito. Agora imagine a cena. O mercado de escravos na cidade do Cairo, um mercado enorme. José estava completamente nu, literalmente nu, porque os escravos eram expostos nus, porque eles tinham que olhar se eles tinham músculos, se tinham bons dentes, se tinham tudo. Então ele estava nu, com uma corda no pescoço, com suas mãos amarradas, não falava a língua, não conhecia ninguém, e a única pessoa na vida que ele tinha certeza que o amava, achava que ele estava morto. Qual o prognóstico de uma pessoa assim? Tem muita gente que começa a reclamar da vida e diz: eu não tive um bom estudo, eu não tive um berço na minha família, e olha para a sua vida e acha que a consequência vai viver sucesso ou fracasso por aquilo que você teve no passado. Querido, não é o passado que vai determinar o teu sucesso, é a presença de Jesus. José não tinha nada, o status dele era de escravo. E aquele homem poderoso comprou José. E o texto da palavra de Deus diz, o próprio Deus dizendo: José era um homem próspero. Não porque ele tinha alguma coisa, mas porque o Senhor era com ele. Amém ou não? Hoje eu quero dizer para você que não adianta você ser ansioso. Se Deus estiver com você, você vai ser próspero onde você estiver. Este é um segredo que Deus falou comigo: diga ao meu povo, desafie o meu povo, porque eles estão buscando a segurança na fonte errada. E portanto, eu quero trazer algumas verdades aqui bem práticas e simples, mas que podem mudar a tua vida. A primeira verdade, querido, diga assim: não importa o que eu tenha. Diga assim: o sucesso não é resultado daquilo que eu tenho, mas de quem eu tenho. Quem você tem? Quem você tem? Quem você tem? Então você está com tudo. Está com tudo, meu irmão. Você está com tudo. Aí talvez você vai dizer assim: não, pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe a situação que eu estou passando. Pois é, José foi para lá, e ele começou a prosperar. E o chefe dele, o dono dele, percebeu que tinha uma coisa diferente na vida dele. Percebeu que José não era só um cara habilidoso. José tinha algo muito especial na vida dele. Na sequência do texto, nos versos 3 a 5, olha o que a Bíblia diz, ainda do capítulo 39 de Gênesis.
Vendo Potifar que o Senhor era com ele, digo, o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José logrou graça perante ele, a quem servia. E ele o pôs como gerente da sua casa. Ele passou às mãos tudo o que ele tinha. E disse, e desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Agora o interessante, que a Bíblia não fala que Potifar percebeu como ele era inteligente. Não fala isso. A Bíblia não fala que Potifar percebeu como ele era capaz, como ele era trabalhador. Não fala nada disso. A Bíblia diz que Potifar, um pagão, percebeu que o Senhor era com ele. E tudo que ele botava a mão prosperava. Querido, eu quero dizer para você que você pode ser trabalhador e deve ser trabalhador. É uma qualidade. Mas eu quero dizer que existe uma outra dimensão, um outro patamar de prosperidade que não é a força do homem que vai te dar, que é a presença de Deus. Que quando alguém tem a presença de Deus, cultiva a presença de Deus na sua vida, onde puser a mão vai prosperar. E até os ímpios vão olhar e falar, o que está acontecendo? Esse cara tem alguma coisa com o homem lá de cima. E a Bíblia diz que ele percebeu que ele prosperava no campo e na casa. E eu fiquei imaginando, que a Bíblia não diz especificamente, eu falei, o que será que ele fazia no campo? Bom, o Egito é um lugar seco, então eles tinham que cavar poços. Potifar tinha muitos trabalhadores. Todo mundo fazia poço. Eu garanto para você que o poço de José saía mais água. O que acontecia, eu não sei. Eu não sei se Deus dirigia ele para furar onde tinha água, ou se Deus mudava os lençóis freáticos para chegar onde ele estava. Mas onde ele furava, a água saía. Talvez, e muito provavelmente, ele também plantava. Mas os outros também plantavam. Mas aonde ele plantava, a colheita era melhor. E o Potifar começou a olhar, falou, esse rapaz aí, ele tem alguma coisa lá com o homem do alto. Em casa, muito provavelmente Potifar tinha filhos e José cuidava deles. Talvez eles ficassem doentes e José intercedia e eles eram curados. E Potifar percebeu que tudo que José fazia prosperava, porque percebeu que o Senhor era com ele. Diga assim, se o Senhor estiver comigo, mesmo que eu não tenha nada, hoje é uma questão de tempo, porque Ele vai me abençoar. Você crê nisso ou não? Querido, pode crer. Porque a palavra de Deus diz isso para você. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Deus não promete que você não vai passar por dificuldade, Deus não promete que não vai passar por momento de dureza. Porque José, a hora que ele começou a prosperar, que ele já era o chefe da casa do Potifar, a mulher de Potifar se engraçou com ele. E eu vou te prometer uma coisa, ela era bonita, ela não era feia. Diga assim, a mulher de Potifar era bonita. Diga, ela não era feia, eu te prometo isso. Sabe por quê? Por uma verdade simples, desde aquele tempo quem tinha dinheiro escolhia as mulheres mais bonitas. Certamente ela era jovem. E José era jovem. E Potifar já devia ter passado dos 70. Ou dos 60. Se você já passou dos 60, não vá atrás de uma mulher jovem. Porque ela não vai ficar com você por causa dos seus cabelos. Vai ficar com você por causa da sua grana. Eu olho para o Ramon, meu genro, né, bonitão. Lucas, vem cá, Lucas. Ramon, vem cá. Chega aqui. Só que agora ele está comprometido, tá? Não adianta. Vem cá, ele está com vergonha, mas eu quero mostrar qual a diferença que a idade faz.
Você acha que uma menina de 20 vai querer um cara como eu ou como que ele? Obrigado. Não tem acordo, meu querido. Bom, a verdade é que ela ficou em cima dele e a Bíblia diz que era de noite. E ele foi fiel a Deus. Sabe o que aconteceu? Ela perdeu a linha. Foi lá e falou para o marido que ele tinha atacado ela. Sabe o que aconteceu com José? Cadeia. Tem muito crente que quando começa a passar por esses momentos, começa a brigar com Deus. Ai, Deus, eu sou fiel ao Senhor, por que está acontecendo comigo? Mas não foi isso que aconteceu na vida de José. A Bíblia diz que José foi para a cadeia, ele não murmurou, continuou fiel a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele na cadeia. E lá na cadeia ele começou a prosperar também. Se Jesus estiver com você, meu irmão, você vai prosperar. Até na cadeia ele começou a mandar. E não era do PCC, tá? Diga assim: o meu sucesso não depende do que eu tenho, mas de quem eu tenho. E querido, talvez você esteja olhando e dizer: ah, pastor, isso é bonito, é filosofia. Não, é verdade. Você pode ter hoje e amanhã não ter. A vida, as coisas são passageiras. Saúde você tem um dia, amanhã não tem. As coisas na vida são passageiras. A única coisa que não é passageira na tua vida é a presença de Jesus. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a tua segurança não pode ser nas coisas. A tua segurança tem que ser na presença de Deus. E José sabia disso. Passou por muitos anos e lutas. Até o momento que ele estava lá no calabouço. E milagrosamente Deus arrancou ele de lá. E botou ele como número 1 no Egito. Para comandar de maneira milagrosa. Se você estiver na presença de Deus, pode demorar. Mas Deus vai abrir a porta. Deus vai arrombar a porta. E as bênçãos fluirão na tua vida. Amém? Essa é a primeira verdade que o Senhor tem para você. Diga assim: o meu sucesso não depende daquilo que eu tenho, mas de quem eu tenho. Quem você tem? Quem você tem? Quem você tem? Querido, se Jesus é com você, você vai ser bem-sucedido. Amém? A segunda verdade, portanto, que eu quero trazer para reforçar, diga assim: a presença de Jesus vai trazer sucesso para a minha vida. Não tem como, não tem acordo. Eu quero ler um texto para vocês para mostrar como o propósito de Jesus é dar vitória para aqueles que estão com ele. Mateus capítulo 1, os versos 21 e 23 até 23 diz assim: ela dará à luz, está falando de Maria, um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Bíblia está dizendo que havia uma profecia a respeito de Jesus, que falava da sua missão e do seu destino. Em primeiro lugar, o nome dele, e este nome determina a sua missão, é Jesus. E Jesus, no hebraico, Yoshua, significa salvação de Javé. Deixa eu perguntar uma coisa: se o Javé, o Jeová salvar, alguém pode impedir? Vocês acham que Jesus tem poder para salvar o pecador? Tem ou não tem? E quando ele fala que ele salvará o seu povo dos seus pecados, não fala só do inferno, não. Está falando da consequência do pecado. Há algumas consequências que o pecado traz: enfermidade, separação, dor.
Não é isso? Infelicidade. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm alegria? Os filhos estão nas drogas. Tem um buraco dentro de si. Vai encher a cara porque não tem um buraco, nada pode preencher. Uma pessoa dessa é bem sucedida? O que adianta ter todo o dinheiro do mundo, e a Bíblia diz, e perder a sua alma? Agora a Bíblia diz que Jesus veio para salvar os pecadores das consequências do pecado. Amém ou não? Então a primeira razão, porque Deus tem para você vitória. Diga assim: Deus tem vitória para mim. Porque o seu nome é Jesus. E Jesus significa que a sua missão é me salvar. Diga: Jesus veio para me salvar. Querido, se Ele te salvar, não vai ter Satanás, não vai ter demônio, não vai ter inimigo, não vai ter circunstância, não vai ter governo, não vai ter nada que impede dele fazer algo na tua vida e a bênção dele ser manifesta na tua história. Amém ou não? Você crê? Diga aplauda o Senhor, diga eu creio, em nome de Jesus. Mas o texto continua dizendo que ele chamaria também Emanuel. E Emanuel é Deus conosco. Diga presença. Diga presença. Sabe para que Jesus veio para o mundo? Para ficar pertinho de nós. Deus estava no céu, Ele era tão poderoso, e a gente é que nem você vê uma formiga. De vez em quando você dá uma escapada e pisa nela. Deus Todo-Poderoso mandou seu Filho Jesus se transformar em um homem para ficar perto de nós. Por isso é Deus conosco. Agora isso não é só filosófico não. Para o povo de Israel isso era muito prático. Você sabia que toda vez que Deus entrava numa batalha, diga assim, toda vez. Diga toda vez. Diga assim, nenhumazinha ficou fora desse axioma. Diga assim, toda vez que Deus estava na batalha, o povo vencia. Não tem essa história de Deus entrar na tua vitória, na tua vida, na tua guerra e, bom, pode ser que a gente ganhe uma e perca a outra. Querido, quando Deus entra no negócio, é vitória. Está me entendendo? Você entendeu o que eu estou te falando ou não? Eu vou começar a contar alguns exemplos para vocês verem que eu não estou inventando. O povo de Israel era um povo que nasceu no Egito em escravidão. Depois que José foi levantado e que morreu, o povo se multiplicou. E o faraó que veio depois não conhecia e escravizaram o povo. E um dia o faraó falou, quer saber de uma coisa? Esse povo está crescendo demais. Eu vou matar todos os moleques que nasceram, vou jogar no Nilo e eles vão ser afogados. Satanás já estava querendo acabar com a vida de Moisés. Jogou muita gente no Nilo. Muitos bebês morreram afogados. Mas Deus protegeu Moisés. E Deus é tão caprichoso que fez Moisés ser criado pela filha do faraó. Ele estava criando um inimigo dentro da casa dele. Moisés cresce. Deus o levanta, mas antes disso ele é expulso do Egito, fica 40 anos fora. E quando Deus o chama de volta, Moisés, sozinho, enfrenta a nação mais poderosa do mundo. E o poder de Deus foi tão tremendo, as 10 pragas, todo mundo sabe disso. Mas o que eu acho lindo é capricho de Deus. Quando Moisés leva o povo através do mar vermelho, o mar passa a seco. Faraó, que matou as crianças no Nilo, entra atrás de Moisés e do povo com seus exércitos. Morreu afogado, do jeito que ele afrontou a Deus. Meu querido, quando Deus entra numa guerra, não tem possibilidade de derrota. Josué, depois o povo ficou 40 anos no deserto. Josué agora atravessa o Jordão e está diante da maior cidade de Canaã, Jericó. Uma cidade murada, poderosa. E um povo que durante 40 anos ficou no deserto,
morreram os mais velhos, só tinha os jovens, não tinha ninguém experiente em batalha. Um dia antes deles enfrentarem Jericó, Josué recebe uma visita. E quando ele vê aquele homem com uma espada desembainhada, ele pergunta: você é um dos nossos ou é um dos deles? Que se fosse dos deles, ele já ia passar a espada. E o homem responde para ele: eu sou príncipe dos exércitos de Deus. Tira a tua sandália do pé, porque esse lugar é santo. Sabe quem estava falando com ele? Jesus. No dia seguinte, eles começam a rodear a cidade. E o povo em cima das muralhas olhando, atirando flecha. Adivinha quem estava na frente dos exércitos? Não eram os melhores soldados, era a arca do Senhor. Rodearam 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. E vocês acham que eles fizeram grandes estratégias militares? Eles deram um grito e as muralhas caíram. E Jericó foi tomada. Querido, quando Deus está à frente, o povo de Israel sabia que eles não podiam perder. Agora veja que coisa interessante. Aqui eu quero dizer para você, às vezes você vive um momento de vitória, você começa a acreditar que você é o cara. Deus falou para o povo: olha, vocês têm 10 cidades para tomar. Vocês podem tomar todos os despojos de todas. Mas da primeira, vocês não vão pegar nada. É meu. É primícia. O povo entra, destrói Jericó. E um tal de Acã falou: pô, mas é muito ouro, é muita coisa. Eu vou pegar umas beiradinhas aqui, ninguém vai saber. E a Bíblia diz que a terra tragou, abriu e ele caiu dentro. Em seguida o povo vai lutar contra uma outra cidadezinha muito menor do que Jericó. Pouca gente, então eles estavam achando que eles eram os tais. Tomaram uma derrota fragorosa, porque confiaram em si mesmos. Quando Deus ia à frente, a vitória vinha. Quando eles acreditavam no seu poder, eles eram derrotados. Querido, você quer ser vencedor? Eu espero que todo mundo aqui goste de vitória, né? Você não quer ser masoquista, não. Ai, Senhor, manda uma derrotazinha para tratar no meu caráter. Eu digo: não, Senhor, trata na vitória mesmo. Então Deus está dizendo para você hoje: não confie no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade. Sempre vai haver um inimigo mais forte, mas se Deus estiver com você, você vai ser mais do que vencedor. Amém ou não? Esta é a palavra de Deus. Toda vez que o povo de Israel enfrentou exércitos poderosos e Deus à frente deles, eles venceram. Quando Gideão foi enfrentar os midianitas, Gideão reúne povo. Deus falou: Gideão, tem muita gente aí. Se você vencer os midianitas com esse povão aí, eles vão achar que vocês venceram porque vocês são bons. Eu quero hoje pouca gente. E foi vendo a seleção, caiu para 300. Queridos, com 300, Deus deu a vitória contra os midianitas, contra milhares, porque Deus era com eles. A presença de Deus vai te dar vitória. Se você está ansioso, é porque você está achando que Deus não está com você. Mas Jesus te prometeu, Ele é Emanuel. Diga: Ele é Emanuel. Se Satanás vier soprar no teu ouvido: não, ele não está nem aí com os seus problemas. Diga: não, Ele é Emanuel. E Emanuel é Deus comigo. Amém? Diga: Jesus está comigo. E Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém ou não? Não vai ter um dia que Ele não vai estar. Vai estar no dia bom, vai estar no dia mau, vai estar na hora da dificuldade, e Ele vai estar com você. Portanto, se Jesus estiver conosco, certamente nós vamos ter vitória. Amém?
Mas eu quero dizer algo para você. Essa é a parte dele. Quando Jesus morreu, 2 discípulos ficaram extremamente decepcionados. E começaram a sair de Jerusalém em direção a Emaús. E eles começaram a andar e ir embora, tristes, conversando. De repente entra uma pessoa no meio. E começa a conversar. Mas o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? E se fosse hoje eles teriam dito: escuta, meu irmão, em que planeta você vive? Você não está sabendo de Jesus de Nazaré, que deveria ser o libertador de Israel, o rei, ele morreu. E Jesus começa a falar com eles, a pregar a palavra. Ele não disse: sou eu, estou aqui vivo. Sabe por quê? Porque ele queria que eles sentissem a presença dele quando ele ministrava a palavra. Jesus podia aparecer para você na hora do problema, você falar: agora eu vou vencer. Não, ele quer que você abra a palavra e que o teu coração comece a arder quando você lê a palavra e as promessas dele. E ele então começou a ministrar para eles, e eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo. E aí eles sentaram e começaram a comer. Não, Jesus, fica aqui com a gente. Jesus não, porque eles não tinham descoberto ainda. Quando Jesus partiu o pão do jeito que ele partia, eles descobriram. Aí eles comentaram: era por isso que o nosso coração ardia. Era o Senhor. Querido, Jesus está com você. Quando você não sentir, abra a tua Bíblia, leia as suas promessas, que as palavras dele vão arder o teu coração. E se o Senhor está com você, você vai ser mais do que vencedor. Você pode não entender, não compreender, mas mais tarde, quando a vitória vier, você vai compreender. Amém? Primeira verdade, diga assim: meu sucesso não depende do que eu tenho, mas de quem eu tenho. Segunda verdade, diga assim: se Jesus estiver comigo, eu vou ser bem sucedido. Não tem conversa, não tem acordo, vai. Mas tem uma terceira verdade que eu preciso falar para você. Aqueles discípulos estavam completamente incrédulos, como muitos crentes ficam às vezes. E essa terceira verdade, ela é muito prática, mas ela depende de você. A terceira verdade é: busque a presença de Jesus. Busque a presença de Jesus. Porque Ele está com você, mas você precisa crer. Você precisa sentir, na hora da luta, você tem que sentir que Ele está do teu lado. E como que você vai sentir? Buscando a Ele. E eu quero falar de algumas situações nas quais você devia buscar e deve buscar Jesus. A primeira situação: busca Jesus quando você não sente. Você já teve algum dia que você levantou e falou: não é possível, Deus não está nem aí comigo? Já sentiu assim? Poxa, como vocês são espirituais, eu já senti muitas vezes. Vocês são mais crentes que eu. Muitas vezes eu sinto isso. Mas e daí? Não muda nada o que eu sinto. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Se Ele diz que Ele está comigo, Ele está comigo, eu sentindo ou não sentindo. E eu declaro para você: Jesus está com você, você sentindo ou não sentindo. Porque Ele é Emmanuel, é Deus conosco. E Ele diz que Ele vai estar com você todos os dias até o fim. Então a hora de procurar Jesus é a hora que você não sente. Olha para o teu irmão, cutuca ele e fala assim: você não está sentindo? Busque ao Senhor. Amém? A segunda situação que você deve buscar a Deus é quando você estiver em pecado. Quem é que já andou torto? É porque tem umas pessoas aí que acham que são retas, que nunca deram uma desviada. Sabe, irmão? Todo mundo faz umas curvas de vez em quando. Mas eu quero dizer para você,
Quando a pessoa comete um erro, a primeira coisa, o mesmo inimigo que lança a tentação é o inimigo que acusa. Ele vem, faz a proposta, te seduz, cria a situação, você está que nem bobo lá. Não percebe de onde vem. Aí depois que você cai, ele fala, tonto, crentezinho, o que está fazendo aí? Sai da igreja, rapaz, hipócrita. E aí você começa a sentir assim, não, Deus não tem perdão para mim. Agora já estraguei mesmo, não tem jeito. E aí as pessoas começam a se afastar de Deus. 2 discípulos de Jesus cometeram pecados gravíssimos. Judas e Pedro. Um traiu e vendeu por moedas de prata, o outro negou, dizendo, não, vou até o fim. Vou até o fim, nunca vou te negar, vou até o inferno, se for necessário. Primeira mulherzinha que chegou perto dele, falou, conheço o teu sotaque, você é galileu, né? Você deve estar andando com Jesus. Não, nunca ouvi falar desse homem na minha vida. Não conheço sim, você tem sotaque de galileu. Não sei dele. E aí em seguida veio a culpa. Judas foi se matar. Meu querido, se matar não resolve o teu problema, só complica. Então se já passou na tua cabeça, não se mate. Pelo amor de Deus. Pedro se arrependeu e foi procurar Jesus. Querido, a solução sempre está na presença de Jesus. Sabe, certa vez, tem um texto na Bíblia, Mateus, capítulo 8, versos 2 e 3, que conta uma história muito peculiar, mas que diz muito respeito a nós todos. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quantos aqui acham que Deus tem poder para curar a lepra? Quantos aqui acham que Deus tem problema para resolver um problema financeiro? Quantos aqui acham que Deus tem poder para restaurar um casamento? Vocês têm poder? Acham que Deus tem poder para isso? Diga glória a Deus. Vantagem nenhuma. A Bíblia diz que até o diabo crê e teme. Não adianta crer. Esse jovem crê, não adianta crer que ele pode. Esse jovem chegou perto de Jesus e falou, eu sei que o senhor pode. Mas se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele cria que Jesus podia. Mas ele não tinha certeza que Jesus queria. Todos vocês dizem, e eu acredito que vocês creem, que Jesus pode resolver o seu problema. Pode ou não pode? Mas você crê que ele quer? Está vendo? A tua situação é igualzinha daquele homem. Aliás, a situação dele, ele era um leproso. E olha, o leproso estava no final da escala social. Ele tinha que andar com os balangandã, com sinos pendurados, porque a lepra era uma doença contagiosa. Ele não podia tocar em ninguém, ele não podia nem, as pessoas não queriam nem passar no rastro que ele tinha passado. Então ele tinha que andar com aquele negócio no pendurado, e se alguém não o visse, ele tinha que gritar, olha aqui, tem um imundo aqui. Ninguém podia tocar nele. Então quando ele chega para Jesus, ele faz a pergunta, o senhor pode, mas o senhor quer? E vocês já notaram, vocês que já leram a Bíblia várias vezes, quantas curas Jesus fez sem tocar nas pessoas? Curou ou não curou? O servo do centurião que estava à distância, o centurião falou, Senhor, meu servo está morrendo. Ele falou, vou lá curar ele. Não, não precisa, o senhor tem autoridade, não pode mandar, que se mandar vai acontecer. E Jesus falou, tá bom, então seja curado. E o homem foi curado. Quantas vezes Jesus curou? De longe, sem tocar ninguém. Mas quando o leproso perguntou, olha, eu sou intocável. O senhor pode, mas se o senhor quiser, o senhor pode me purificar.
E Jesus falou: eu quero. E eu não só quero, mas eu vou te tocar. E imediatamente ele foi limpo. Querido, não importa o tamanho do seu pecado, Jesus quer te tocar. E Ele quer te limpar. E Ele quer te purificar. A coisa mais tremenda é que na lei, debaixo da lei, quando uma pessoa impura chegava diante de Deus, Deus dizia: tira o sapatinho da sandália, esse lugar é santo. Mas na graça, Jesus tocava no impuro. A lei dizia que se alguém tocasse no impuro, ele ficava impuro. Mas sabe o que eu quero te dizer, meu querido? Que Jesus é tão poderoso que ele, sendo puro, ele toca na impureza, e a impureza passa e ele continua puro. Amém? No mundo é exatamente o contrário. A pessoa está gripada, começa a tossir, você sai, já vira o rosto, fala: não quero pegar esse gripe. Porque o mal contamina o bem. Mas quando Jesus está na presença de alguém, quando você está na presença de Jesus, o mal não vai te contaminar, mas o bem dele na tua vida vai tocar e vai purificar a tua impureza. Amém ou não? Deus quer fazer isso na tua história, meu querido. Deus quer mudar a tua história. Então diga assim: eu vou buscar a presença de Jesus quando eu sentir e quando eu não sentir. Diga: eu vou buscar a presença de Jesus quando eu estiver em santidade e quando eu escorregar. Digo: o inimigo não vai me roubar, não. Não vai me tirar da presença do Senhor. O lugar do pecador é na igreja. Não é lá fora. Tem igreja que o fulano pecou, está todo mundo doido para jogar pedra nele. Jesus não vem jogar pedra em ninguém. Certa vez o apóstolo João estava andando junto, eles passaram lá em Samaria, e o povo rejeitou Jesus, e João já virou para Jesus: Jesus, se o senhor quiser, eu faço o trabalho de Elias. Eu vou pedir para mandar fogo nesses incircuncisos. Jesus virou para ele e falou: escuta, você não sabe a que espírito que eu sirvo e que você serve? Porque o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Meu querido, a palavra de Deus diz que Jesus pode endireitar as suas veredas. Você crê nisso? Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor, diga: confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, nos bons e nos maus, e Ele endireitará as tuas veredas. Querido, está dando umas curvinhas aí, deixa Jesus na tua vida que Ele endireita. Amém ou não? Buscar a presença de Jesus quando você sente ou quando não sente. Mesmo quando você pode estar vivendo um momento de pecado. Não estou aqui dizendo que o pecado não tem consequências. O que eu estou te dizendo é que você pode vir para Jesus na hora que você decidir. E Ele vai te receber. Ele não vai te jogar pedra, Ele não veio para te julgar. Ele veio para te salvar, para te purificar, para te transformar. Mas há um terceiro momento, que é muito importante você saber, que é a hora de buscar Jesus. Na hora da vitória. Porque não tem muita gente que na hora que está lá andrajoso, só tomando piaba do diabo, e que está: Senhor, me abençoa, porque quando abençoar eu vou ser uma bênção, eu vou ser crente, eu vou ofertar, eu vou ficar na tua presença, e começa a ganhar dinheiro, já começa... Deuteronômio 8, 17, 18, Deus diz assim para o povo de Israel. Eles tinham acabado de sair de 40 anos de deserto. E eles agora estão entrando numa terra que mana leite e mel, onde que tudo é deles e tudo estão prosperando. E aí Deus fala assim: olha, não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas.
Para que Ele te dá riqueza? Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Amém ou não? Glória a Deus. Deus está dizendo para o povo, olha aqui, ó. Sabe por que vocês vão prosperar? Porque eu tenho uma aliança que eu jurei para Abraão, o pai de vocês. E eu vou cumprir. Mas se lembrem, quando começar a prosperar, comprar casas, comprar fazendas, não comece a dizer, olha como eu sou bom, porque a pessoa começa a acreditar que ela está ganhando dinheiro, que ela está prosperando, porque ela é boa no que faz. E Deus está dizendo, você pode ser muito bom, mas é a minha bênção na tua vida que está fazendo isso. Então, meu querido, não tem hora melhor de você buscar a presença de Deus do que na hora da prosperidade. Porque aí a tua prosperidade será multiplicada. Deus não tem prazer em disciplinar ninguém não, mas Deus gosta mais de você do que o que Ele te deu. Se Deus olha para um filho e fala assim, ele vai continuar na minha presença, sendo muito próximo, ele vai encher você de prosperidade. Mas se ele achar que o dinheiro vai te atrapalhar, ele vai tirar tudo. Porque ele prefere você com ele, sem dinheiro, vivendo naquela dimensão do maná. Come hoje e ora para chegar amanhã. Do que na dimensão onde você tem tudo e você se esquece que a gente tem que depender dele para todo dia. Quando Jesus ensinou a oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. O pão nosso do ano inteiro nos dá hoje, é isso? De cada dia. Querido, pode estar sobrando na tua vida, mas continua pedindo para amanhã, porque é Ele que te deu. A presença de Deus é que garante uma vida de sucesso. Eu quero terminar essa palavra lendo um texto, um salmo lindo. Aliás, os salmos falam de todas as situações que um crente pode passar. Fala da vitória, fala da tristeza, da dúvida, da ansiedade. De tudo que passa, ele escrevia e no fim acabava louvando a Deus. Mas ele diz assim, alegra-se pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. E aí ele diz, na tua presença, diga na tua presença, a plenitude de alegria. Diga na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16. Os versículos 9 a 11. A presença de Deus, de Jesus, traz plenitude, traz alegria, traz paz, traz descanso. Deus quer que você descanse. Vai ter momentos de luta, claro. O mundo é uma guerra. Mas uma coisa é você guerrear achando que você vai lutar por sua conta. Outra coisa é você saber que Deus está do teu lado e que vai chegar uma hora que Ele vai levantar a mão e falar, agora basta. E os demônios vão fugir que nem o diabo da cruz. O teu problema, a sua luta, tem prazo de validade. Porque a graça de Deus, ela se renova na tua vida. Jesus diz, no livro de Hebreus, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está com você, quando você está no abismo, e quando você está no alto monte. Querido, não pense que a tua vitória depende das circunstâncias. Deus é com você.
Feche os seus olhos agora. Talvez hoje a tua luta seja familiar. Talvez seja algo pessoal. Uma depressão, uma ansiedade. Talvez seja um vício, uma droga. Tem tantas cadeias que o inimigo usa para tirar a alegria da salvação. Tem muitas pessoas que estão amarradas na pornografia. Não conseguem se livrar disso. Jesus é com você em todas essas situações. Ele é o bem maior que você tem. Não é a tua família, não são as tuas conquistas, mas é a presença dele na tua vida. Eu queria que hoje você orasse comigo assim, diga: Senhor Deus, ajuda-me a entender que a tua presença na minha vida faz toda a diferença. Porque na tua presença a plenitude, diga, todo o vazio da alma vai ser preenchido. Diga, todas as lutas da alma vão ser vencidas. Diga: Senhor, minhas lutas financeiras, minhas lutas profissionais, as lutas na família, diga, minha saúde, tudo isso, o Senhor tem vitória para mim. Por isso hoje, Senhor, eu quero declarar que eu não vou te abandonar, porque o Senhor não me abandona. Eu vou continuar, ó Deus, a buscar a tua presença, em todos os momentos, na derrota e na vitória, porque eu sei, se o Senhor está comigo, eu sou mais do que vencedor. Ajuda-me, Senhor, a descansar. Eu quero entregar o meu coração e a ansiedade do meu coração e ser transformado e ter convicção que tudo vai dar certo, porque o Senhor é comigo. Perdoa-me, Senhor, porque quando eu estou distante de ti, eu me rebelo, eu tenho vontade de me afastar. Mas hoje eu te digo, Senhor, eu entendi que a tua presença é a coisa mais importante que eu tenho nessa vida, e eu nunca vou te abandonar, porque o Senhor nunca me abandonou. Eu entrego a minha vida, meus problemas. Ajuda-me, Senhor, a vencer os pecados. Ajuda-me, Senhor, a caminhar para a tua presença. Eu recebo o toque do Senhor, que me purifica, que me liberta, que me cura. E, Senhor, eu creio que a vitória que o Senhor tem para mim vai ser vista por aqueles que estão perto de mim, e eles vão reconhecer o teu favor na minha história, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.